louvamos, Pai, te glorificamos por esse dia, Senhor, chamado hoje. Agora, meu Pai, colocamos o teu servo em tuas mãos, o teu ungido, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor já falaste o coração dele, Pai. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar, Senhor, uma unção, Senhor, fresca, poderosa da raiz da cabeça branca dos pés, Senhor. Senhor, nós te pedimos, queremos ouvir, Senhor, a tua voz, Pai, e praticar, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Pai. Te pedimos, meu Senhor, que não haja nenhuma retaliação sobre a vida do teu filho, sobre a sua família, Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. É graça e paz, irmãos. Hoje a gente vai fazer uma breve reflexão no Salmo 40, só o versículo 1, né? Da gente. Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida. Amém? Deus vai trabalhar como sempre, né? Como sempre, Deus tem sempre nos ajudado. E aí a gente colocou, pode ser um temazinho nessa mensagem, né? Que resposta? Que a resposta de Deus? Que a solução de Deus, do alto? É isso que a gente vai ver hoje, dentro desse texto. Salmos 40. É o versículo número 1, só o versículo 1. Isso. Quer resposta de Deus? É uma pergunta. Quer a solução do alto? É isso. E a gente vai discorrer aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto interessante, baseado no Salmos 40, versículo número 1. Amém? Você que pode ficar de pé, acompanha a leitura comigo, né? Olha o que diz o Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Pode sentar. Pode sentar, não é? Pode se assentar. Você tem esperado no Senhor? É a pergunta que eu faço. Não precisa responder. Ou você tem esperado em outras pessoas? Onde está a sua esperança? Aonde está a sua expectativa? Em quem você tem esperado? E o salmista dá uma resposta direta, sem subterfúgios. Ele responde com clareza, com objetividade o texto. Ele diz, olha, esperei confiantemente. Interessante que ele usa esse advérbio circunstancial, mostrando que não é, Felipe, de qualquer maneira que eu tenho que esperar. Não é de qualquer forma que se espera no Senhor. Existe uma maneira de esperar. E a gente pode introduzir dizendo que a gente vive numa sociedade onde tudo, você, eu, nós, recebemos todas as coisas de uma maneira muito rápida, não é? Com apenas alguns segundos você tem aí, você envia mensagem pelo seu celular, onde quer que a pessoa esteja, em segundos a sua mensagem vai chegar lá. Não há problema quanto isso. Você pode usar os sites para fazer compra pela internet e poucos dias aquela mercadoria, aquela compra chega até você. Mas as coisas de Deus, pastor Milton, não é assim. As coisas de Deus não é de um dia para o outro. E uma coisa que me salta aos olhos aqui, e
E que eu aprendo com esse texto que a gente tem que aprender a esperar. Há uma escola de Deus. Nós temos que passar por essa escola para que aprenda a esperar. Aprenda como esperar. Uma vez que a gente não sabe esperar, uma vez que a gente, na sociedade que a gente vive, a gente não sabe esperar. Não tem como esperar diante do cenário que a gente vive. Tudo é rápido. Tudo é instantâneo. Esperar, irmão, aqui fala, esperei confiantemente. E aí fica aquela pergunta, o que é isso? O que é esperar confiantemente? O que quer dizer o salmista com esta informação? Porque se esperar confiantemente, irmãos, é uma esperança ativa. É algo que envolve atos preparatórios, envolve a postura de certeza, envolve uma atitude, envolve uma mentalidade. O esperar, Zé Rodrigues, não é passividade. Né? O esperar aqui não é uma postura que ignora os riscos. O esperar aqui não é uma atitude passiva, quase que omissa de alguns. O esperar não envolve aquela mentalidade simplesmente otimista. Não. Esperar confiantemente. Confiantemente, com confiança. Mas ele diz, olha, esperei confiantemente em quem? Por isso eu perguntei, em quem você tem esperado? Porque é importante essa resposta. É importante a conclusão desta verdade. Em quem nós temos esperado? Ou em quem nós temos depositado a nossa confiança? E o salmista diz, esperei confiantemente. Olha, você só espera confiantemente em quem você acredita. Você só espera confiantemente em quem você depende, você deposita confiança, em quem você tem intimidade. Jamais a gente vai esperar em alguém em quem nós não confiamos. Não tem como, gente. Isso é uma premissa lógica. Se eu espero em alguém, é porque eu confio nela. Se eu espero em alguém, é porque eu deposito nela confiança. Se eu espero em alguém. E aí, irmãos, traduzido essa expressão, esse verbo, esperar, ele indica, transmite a ideia de esperar persistentemente, sem desistir. Eu não olho as circunstâncias, não me importa o momento que eu esteja atravessando, não me importa a adversidade, não me importa as circunstâncias que eu estou vivendo, porque ela não vai abalar a minha confiança. Amém. Então, o salmista quer dizer que o foco, o meu olhar, não pode estar nas circunstâncias. Porque então você não vai esperar com confiança. Você vai esperar com desconfiança. O foco é na promessa. Aleluia! Glória a Deus! E a gente falou duas verdades aqui. Primeiro, eu só espero em quem eu tenho intimidade. Segundo, a segunda verdade, eu só espero em quem pode resolver ou ter o controle da minha situação. Aleluia! Se eu tenho alguém que eu espero e essa pessoa, eu sei que ela não tem o controle ou ela não consegue resolver, eu não espero. Então, é um ato de fé, beleza, correto? Não é passividade, correto?
E aí a pergunta vem: como eu espero? Confiantemente. E o texto diz: esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Opa! Tem uma palavra aqui, meu irmão. Como que eu espero com confiança? Primeiro, pela prática da oração. Aleluia! Glória a Deus! Porque aqui fala de clamor, pastor Milton. E clamor é mais do que uma oração. Clama quem está querendo algo. E quem quer algo rápido. Quem está numa aflição. Mas Deus responde que Ele é o quê? Ele é a nossa força, refúgio, socorro bem presente. Em que momento? Resposta certa, pastora Graça. Errei, pastor Ivete. Na angústia. Irmãos, é na angústia. Ele está dizendo: olha, eu estou em todas as horas na sua vida. Em todos os momentos. E nos momentos mais difíceis. Porque na angústia todo está afastado. Mas Deus está dizendo que Ele está presente na angústia. Eu não sei se você ouviu, se você entendeu. Ele está dizendo que está presente na angústia. Aleluia! No momento que você está quebrado. No momento que você está arrasado às vezes. É nesse momento que Ele está presente. Aleluia! Angústia, oferecendo o ombro amigo. Ela não é, irmãos. Que revelação. Esperei confiantemente, irmãos. Ato, eu acabei de falar. Confiantemente. Olhando a promessa. Olha aí, o foco de quem espera confiantemente não é nas circunstâncias. O foco de quem espera confiantemente é na promessa. Aleluia. E terceiro ponto, como? Aceitando o caso de Deus, o tempo de Deus. E aí a gente vai dar alguns exemplos, fazer um passeio aqui. Tá? Primeiro, Abraão esperou pela promessa do filho. Desde a promessa de Deus a Abraão até o nascimento de Isaac, a cronologia bíblica aproximadamente 25 anos. Olha o Cronos aí. Olha a agenda. Olha aí o que a gente falou, aceitando o tempo de Deus. Abraão teve que aceitar o tempo de Deus. Mas não foi mil maravilhas esse tempo decorrido. Abraão teve várias situações que ele passou. E foi tão sofrido o período de Abraão em certos momentos que ele se antecipou, entregando a sua própria empregada para gerar um filho, cujo nome é Isaac, amém, gente? Não, Ismael. Até lembro na escola que eu estudei, Instituto de Educação, professor Ismael Coutinho. Estudei até a quinta série, né? O chamado IEPIC. Época, né? Isso tem muitos anos. Ismael, gente! E a Bíblia não esconde as situações de Abraão nesse período, a precipitação dele, porque ele achava: eu estou enriquecendo, eu tenho muitas posses, para quem eu vou deixar essa herança? Olha a preocupação de Abraão. Eu vou entregar isso ao meu mordomo, cujo nome é Eliezer. Eu vou entregar para o meu mordomo. Não. A promessa de Deus é que seria o quê? Das suas entranhas ele teria um herdeiro legítimo. É a promessa de Deus. Se cumpriu. Levou 25 anos. Poderia ser antes, poderia. Mas as nossas atitudes, pastor Marco, as nossas atitudes muitas vezes reduz ou aumenta esse tempo de espera. Somos nós que vamos definir se eu aumento esse tempo ou se eu diminuo esse tempo. São as nossas atitudes, é a nossa maneira de viver, o nosso modo de vida é que vai influenciar se vai ser antecipado ou não. 25 anos. Segundo caso, temos o exemplo de José.
que esperou pelo cumprimento dos seus sonhos. José foi um sonhador jovem, mas observa que para ele chegar a ser governador do Egito, um tempo se passou. E como sofreu aquele jovem? A Bíblia diz que ele era um sonhador, que ele tinha sonhos proféticos. Aquele jovem, antes de se tornar governador, ele foi vendido como escravo, como mercadoria. Ele foi acusado injustamente e ele foi preso. Quantas situações, irmãos, até chegar lá. Por isso que a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas a boa notícia é de que o Senhor disse e revelou que de todas o Senhor nos livra. Mas esse período é doloroso. E aí você tem que saber se você vai querer esperar confiantemente. Com confiança. Porque isso vai trazer consequência, que já vamos falar já. Outro exemplo, irmãos. Terceiro exemplo, Ana, uma mulher conhecida na Bíblia, explorou por um filho. Você está falando de uma época que era uma vergonha, uma mulher da idade dela não ter filho. O que se espera de alguém que é casado? E resposta certa, é a pastora Garça. Espera-se uma pessoa que é casada tenha um filho. E naquela época, naquela sociedade, era uma vergonha. Uma família que tinha mulher com marido que não tivesse filhos. Era desprezada. Era uma espécie de preconceito. Era uma mulher que não podia estar em grupo. Por quê? Outras mulheres se reuniam com a família enorme, numerosa, e cadê? Aquele casal não tem filhos. Era desprezada. E o que diz o texto? Que Ana esperou, sofreu, porque não tinha filho. Durante anos ela buscou a Deus em oração até que nasceu um filho, cujo nome é Ismael. Não, Samuel. Observa que a espera dela levou à oração e não ao desânimo. Quantos na idade dela fariam o quê? Deixa isso para lá, vamos nos conformar. É óbvio que hoje você tem inseminação, você tem uma série de tecnologias, você pode tentar para ter um filho, mas naquela época você não tinha nada. Naquela época tinha que ser os métodos naturais para você ter filho. Desculpa, você não, tem homem também. O negócio é esse. Mulher ter filho, para engravidar. Né? Hoje você tem outros métodos, mas naquela época não. Quarto exemplo, irmão, Davi, que esperou para assumir o trono real. 1 Samuel 16 até 2 Samuel fala que havia sido ungido. Deus escolheu dentre os irmãos de Davi para que fosse ungido rei. E desceu óleo sobre ele, porque naquela época reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. E aqui a gente tem o exemplo de um jovem Davi, dentro da casa do pai dele, cujo nome é... Não sabe? Jessé. O pai dele é Jessé, isso mesmo. Isso não hoje, né? Jessé, dentre eles, ungido. Mas anos se passou até ele ocupar o plano, e ele passou aquele período, ele enfrentou perseguições, fugas e dificuldades. E entre a promessa e o seu cumprimento existe um processo. Então, o que eu quero dizer, esperar confiantemente no Senhor envolve um processo, e muitas vezes é doloroso. Outro exemplo, irmã Moisés. Observa que ele matou um homem. Fugiu para o Egito. E antes dele ser
levantado como o libertador, Marcelo, ele ficou 40 dias no deserto. Amém, gente? 40 anos. 40 anos. Só aí cuidar com as pegadinhas, hein? 40 anos no deserto. 33 anos, não, 40. Isso? 40 anos. Para o cumprimento. E a gente entende que Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Guarda isso. Você quer esperar confiantemente no Senhor? Outro exemplo, os discípulos esperavam a promessa do Espírito Santo em Atos 1, Atos capítulo 2. Jesus deu uma ordem, que eles permanecessem em Jerusalém. Tinha que ser na cidade de Jerusalém, até que do alto recebesse a promessa, conforme registrado em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Tinha que ficar em Jerusalém. Essa era a ordem de Jesus. Essa foi a ordem de Jesus. Obedeceram e esperaram para o cumprimento ali em Jerusalém. Não poderia ser em outro lugar. Não poderia ser na cidade dos sonhos. Não poderia ser em Natal. A ordem de Jesus foi Jerusalém. Até que do alto. E ali estavam eles unânimes, em oração. Nós até falamos hoje sobre a capacitação do Espírito Santo. Para que ocorresse, havia todo momento atos preparatórios. E Jesus deu essa ordem. E aí qual é o resultado da resposta, irmãos? Que, como falamos no início, quer a resposta de Deus, quer a solução do alto. Diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. E aí ele diz, olha a consequência, causa, efeito. E ele se inclinou para mim, é o resultado, meu irmão. É como um pai que ouve o seu filho, se inclina. Você já viu como é que é assim? Aquele filho que faz tudo certinho. O pai ali vai o quê? Se inclina e ele ouve. O filho está pedindo atentamente. Esse inclinar mostra isso. Alguém que está atento à necessidade. Alguém que está atento à necessidade, terceira vez. Alguém que está atento à necessidade e decide em nosso favor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. E nesse momento ele não está levando em consideração o que eu fiz, o que eu deixo de fazer, as coisas certas, as coisas que não são certas, algum mérito meu, algum desmérito meu. Não. O texto fala claramente que ele se inclinou, que ele atendeu a necessidade do salmista. E quantos salmistas tem aqui? Ele atendeu a necessidade do salmista. E quantos salmistas nós temos aqui? Quantos salmistas temos aqui? Quantos adoradores nós temos aqui? E se ele ouviu a necessidade do salmista, ouvirá a nossa necessidade. Amém. Se inclina para nós. E o que é interessante, eu queria o pastor Milton projetasse Efésios 3:20. Olha o que ele promete, irmão. Quando você pede. Está lá, Efésios 3:20. Um texto muito conhecido. Ora, olha só o que diz o texto, até me emociona. Ora, aquele que é poderoso. Gente, poderoso é uma expressão que indica o quê? Aquele que tem poder. Um poder, amém, gente?
Não. Por isso que ele tem um atributo exclusivo. Qual é? Onipotência. O que é isso? Não sobra poder para ninguém. Ele é todo meu, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não sobra nada para ninguém. Ele é todo meu, todo poder. E ele diz, olha, aquele que é poderoso, uma expressão usada pelo escritor para descrever. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha só a expressão superlativo, tá? A mais alta. Olha o que ele está dizendo ali, ó. Eu vou fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, aquilo que você pediu, aquilo que você pensou, ele é poderoso para fazer muito além. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Além. Ele está dizendo isso. O que está dizendo? Ó, não tem limitação disso. Se Deus quiser, não tem limitação. Aquilo que eu pedi, Ele vai fazer, e vai fazer, Felipe, além. A gente pega o exemplo de Salomão. O que ele pediu ao Senhor? Resposta certa, Deus. Sabedoria para lidar com aquelas questões de conflitos. Ele precisava. Ele precisava de sabedoria. E o que o Senhor deu para ele? Além. Riquezas. Deu além. Ele pediu sabedoria. E Deus, parece que previu esse capítulo, esse texto, ele foi antecipado, porque Deus fez além do que foi pedido ou pensado. Aleluia. Conforme o seu poder que opera em nós, significa dizer que você tem poder operando. E para que serve o poder? Resposta certa, Licinha. Se eu tenho poder, é para quê? Para eu guardar? Não. Se eu tenho poder, se eu posso, é para quê? Para fazer. Como nós falamos de manhã, a igreja tem poder e autoridade. Aleluia. Jesus deu. Incontestável isso. Mas quando ele deu para a igreja, ele não deu para a igreja espaço físico. Edificação não é isso. A igreja é eclésia. A eclésia é chamada para fora. Está falando de você, de mim, de nós. E até nós brincamos, falamos aqui, onde houver 2 ou mais reunidos, porque um só é igreja, não. Jesus disse, não vem brigar comigo não. Onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu não estarei. Não, eu estarei. Então eu concluo. Bom, se é 2 ou mais, se tem 2, tem igreja. Porque está invocando o nome de Jesus. Não, 2 fofocando não tem igreja não, tá? Mas 2 invocando o nome de Jesus, tem igreja. Tem igreja. 2 tem igreja. 2 ou mais reunidos no meu nome. Por quê? Porque a igreja dá ideia de quê? Congregar. E aí ele diz, ó, eu dou poder e autoridade. Mas gente, o que adianta eu ter autoridade? Vamos usar. Você está lá autoridade, teu filho está lá nas drogas, você tem autoridade de estar lá, seu marido fora de casa. Aqui não, aqui não tem isso não. Isso aí, só estou dando exemplo. Você tem autoridade, você está vendo as coisas. O que tem? Então não adianta você ter autoridade e não usar autoridade. Não adianta você ter o cargo que te dá autoridade, ou a função que te dá autoridade, e não usar. O que vai adiantar? Nada. Deus que te deu autoridade e poder para quê? Pisar escorpiões e serpente. Pisar escorpiões e serpente. Você pisa a serpente aonde? Resposta certa na cauda. Não, é na cabeça. Tem que saber até pisar, meu irmão. É na cabeça. Por quê? Porque se você pisar a cobra, a serpente na cauda, ela vai de novo te dar o bote. E ela vai morder aonde a sua parte? Vai te alcançar? Não, vai alcançar e vai atingir o seu calcanhar.
Porque ela é traiçoeira, ela não te encara, ela te pega por trás. Olha como é que é o modo de operar, né? O modo de operar da cobra. Ela pega você por trás. Ela não te encara, ela te pega por trás. No seu calcanhar. E Jesus disse, ó, que ele feriu a serpente aonde? Na cabeça. Então é nessa parte que você tem que ferir a serpente. Porque se você não usar o poder e a autoridade, ela vai morder o seu calcanhar. Não? Porque a Bíblia diz, ó, que te deu poder e autoridade para pisar sobre a serpente. E aí vem o salmista, veio o apóstolo Paulo diz assim, ó, não ignoreis os seus ardis. Ah, você não ataca? Você está na posição de omissão, passividade, ela vai morder o seu calcanhar. E aí você vai ter que ir lá no Vital Brasil tomar. Vou lá no Instituto Butantan, que é ali no Butantan, tomar um soro para poder resolver o veneno. Só que essa cobra aí, o veneno, você resolve de outra maneira. Não deixa ela te picar, não deixa ela colocar o veneno, né, no seu calcanhar. E aí você vai ter febre, vai ter que procurar o pastor Caruso lá no bacana aqui, não. Você procura ele lá, está todos os dias lá. Aí ele vai te ajudar. Você vai poder fazer. Você vai ficar com febre. Então, irmãos, se inclinou para mim e ouviu, terminei com o meu clamor. Ouviu meu clamor. Fica de pé. Ouviu meu clamor. Que coisa tremenda, irmão. Saber que você quando ora, quando pede alguma coisa ao Senhor, Ele te ouve. Sabe por quê? Quantas vezes a gente espera em algumas pessoas? Mas vendo um político, ele até senta com você. Mas passa dia, menos dias, nada acontece, não é? Tristeza, não é? Algumas pessoas você procura nada, solução de nada. E ele está dizendo, olha, que coisa linda, ouviu, olha, ele ouviu, né? Ele realizou, ele atendeu o meu clamor. Mas para isso acontecer, o salmista está ensinando a gente, olha, está te dando uma senha, ou está te dando a chave do cofre. Tá? Esperar confiantemente. Eu preciso aprender a esperar confiantemente. Eu preciso aprender a esperar confiantemente. Que essa é a chave do Senhor. E é o que nós pedimos nessa manhã, que Deus nos ajude a aprendermos a esperar com confiança. Quantas pessoas aqui já não esperam mais nada, gente? Quantas vezes a gente entra dentro da igreja sem esperar, desesperado? Quantas vezes a gente entra na igreja sem nenhuma esperança, já não esperando em mais nada, apenas cumprindo uma religiosidade às vezes. Vem aqui só porque não tem nada que fazer em casa. Não tem nada para fazer em casa às vezes. Ou às vezes está fugindo de algo. Mas sabe, irmão, não sei se vocês estão entendendo, não está esperando com confiança, está esperando com esperar. Ah, se acontecer tudo bem, se não acontecer, eu estou nesse toleiro mesmo. Não é? Eu já estou nessa situação mesmo há tantos anos. Já estou sofrendo há tantos anos. Se Deus quiser, ok. Se Deus não quiser também, está tudo certo. Isso não é esperar com confiança. Isso é esperar com desconfiança. E não é isso que vai dar a resposta. Para que a resposta venha do alto. Para que a resposta venha de Deus. Eu preciso entender que a maneira que eu tenho que esperar é com confiança. Oh Senhor, em nome de Jesus, vai tocando nos corações. Nos ajude a aprender a esperar com confiança, para que nós possamos ter a resposta do céu, para que o Senhor se incline para nós e ouça o nosso
nosso clamor, atenda a nossa necessidade, atende às necessidades, suprindo as nossas necessidades, entrando em nossas batalhas, Senhor, porque nós somos mais que vencedores do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente sabe que agindo o Senhor se pode impedir. Amém. Não haverá impedimentos, ó Deus. Por isso nós pedimos a Ti, nos ensina a entender, nos ensina a esperar confiantemente. E nós liberamos, Senhor, essa unção, nós liberamos essa palavra para que a Tua igreja seja consolidada, Senhor. A Tua igreja seja consolidada, para que a Tua igreja possa colocar em prática a necessidade de nós aprendermos a esperar no Senhor confiantemente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cobre com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estarei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabes bem que em Cristo vives lá. Se o trovão e o mar serpendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estarei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar serpendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estarei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração.
mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio.